Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar um jogo de grau para mostrar para vocês que, né, todo mundo pode ser o que quer. Bom, meu sonho é ter uma 160, mas eu tô postando esse vídeo aqui para mostrar para vocês que eu vou conseguir ter ela um dia. E quando eu tiver a minha 160, só vai ser bololô, 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 bololô. Tá vendo a rua da minha cidade? Eu não vou mostrar agora porque senão vocês vão saber, porque é uma cidade muito pequena. Vocês vão ver agora. Bom, eu já jogo esse jogo com tempo. Então eu... chato. Principalmente esse jogo aqui, que era um jogo legal. Vou no jogo de... Mas que diacho. Eu não quero esse tipo de jogo. Eu quero um jogo de tiro, papai. Um jogo de tiro. É muito legal. Entendeste?